neste culto estamos aqui para bendizer, exaltar o Senhor, que merece toda a honra, glória, majestade e poder. Cantarei teu amor, tua glória, Senhor, para sempre. Vamos lá. Dos montes correm. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração buscando tua cura. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua boca. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei o teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei Meu coração exulta. coração exulta. De alegria eu canto. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer, Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer, Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 A igreja está de portas fechadas? Não. A igreja está espalhada nos lares. Lembram-se? Já fazem uns 60 dias que estamos separados daqueles nossos encontros, das nossas celebrações em conjunto. Podemos nos lembrar do salmista que dizia da sua alegria e da sua saudade de ir na casa do Senhor e de, junto com o povo do Senhor, celebrar o nome do Senhor. Uma outra frase que dissemos e dizemos é: igreja, tudo sob controle? E a resposta qual é, igreja? Vamos lá? Tudo sob o controle de Deus. Tudo sob o controle de Deus. De vez em quando nos assustamos com as notícias, com as estatísticas, com os números. Porém, os nossos olhos, o nosso coração está firmado no Senhor. E como disse o servo de Deus Abacuque, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira não venha, ainda que tudo esteja parecendo fora de controle, ainda que tudo pareça um caos, há um Deus Todo-Poderoso que
que tem o poder de transformar o caos em cosmos. A terra era sem forma e vazia, mas Deus colocou ordem. Gosto das palavras do sábio Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versos 21 ao 26, ele diz: nesta hora difícil, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu procuro me lembrar das coisas que Deus já fez no passado. E eu me lembro que o meu Deus tem o controle de todas as coisas. O meu Deus já me ouviu, já me atendeu. Aquele meu Deus que me socorreu, aquele meu Deus que tem me dado força para viver até hoje, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Queremos, nesta manhã especial de domingo, incentivar a você, meu irmão, a animar o seu espírito, a dizer para si mesmo: desperta, ó minha alma. Faça como Débora fez: desperta, desperta, ó minha alma. Canta, louva, exalta ao Senhor. Tudo nesse mundo é para nos jogar para baixo. De vez em quando sentimos aquele peso terrível. Mas nos lembremos de clamar a misericórdia de Deus para que o milagre aconteça também em nossas vidas, aconteça na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Fiquemos atentos, meus irmãos, aos acontecimentos da igreja. Daqui a pouquinho, depois do culto, teremos a escola bíblica dominical. E a nossa escola bíblica dominical está acontecendo em vários horários. Algumas logo agora, das 11h15 em diante. Das 11h15 em diante, temos as nossas classes da escola bíblica a partir das 11 horas. Cada um em um horário, mas temos classe que se reúne às 2, classe que se reúne às 4 da tarde. Então procure ver em que horário a sua classe está se reunindo. Você que não é da igreja, está nos acompanhando, está conosco, você não é de nenhuma igreja, a sua igreja não está tendo programação, se informe. Aqui embaixo nós temos aí os números do WhatsApp. Faça um contato, eu quero participar, qual é a classe, qual é o link, como eu posso fazer para participar da classe especial. Que Deus nos ajude a continuar sendo um povo de oração, um povo firme na palavra, um povo comprometido com a contribuição financeira, um povo comprometido com o se importar com as outras pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a ser uma igreja a toda prova. Uma igreja que aconteça o que acontecer, o povo permanece firme, constante e sempre abundante na presença do Senhor. Todas as vezes que a igreja se separou, que o povo de Deus teve que ser espalhado, houve crescimento. Houve crescimento. Que Deus nos ajude a permanecer na presença dEle, olhando para Ele, de forma que quando Ele voltar, Ele possa dizer: bem está, servo bom e fiel, serva boa e fiel, vem, vem, entra no gozo do teu Senhor. Que seja assim também na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, neste dia especial, neste domingo, dia 24 de maio de 2020. Louvemos ao Senhor. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana estamos falando sobre a obra do Espírito Santo em nós e na vida das pessoas que amamos e queremos vê-los aceitando a Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo em nós. Temos que ser cheios do Espírito Santo, mas para sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar de nós mesmos, das coisas que evitam que sejamos a pessoa que Deus quer e que façamos o que Deus quer que façamos.
temos que confessar nosso pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Precisamos ser sinceros. Se vamos ser cheios do Espírito Santo, temos que ser sinceros com Deus e sinceros com nós mesmos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que temos que estar dispostos a admitir atitudes erradas, pensamentos errados, sentimentos errados, atitudes erradas, coisas que deveríamos fazer e não estamos fazendo, confessar essas coisas que não agradam a Deus. E o que ele diz no versículo 9 é que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Se você for sincero com Deus e disser, eu estou errado, Deus, quero largar essa atitude, ele te limpa. Ele vai tirar isso de sua vida, vai fazer isso sumir, e a sua vida vai estar em uma posição de ser cheio do Espírito Santo. Então, antes de sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar de egocentrismo, do egoísmo, de pensar que podemos viver essa vida cristã dependendo de nós mesmos, e temos que nos esvaziar de tudo o que não agrada a Deus. Você não pode se limpar, mas Jesus pode. O Espírito Santo vai fazer isso. Se você confessar o seu pecado e disser para ele aonde você falhou, ele vai te limpar. E quando ele te limpar, você vai dizer, aleluia, eu estou livre, eu estou livre. E você vai estar em uma posição de deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria poder estar aqui, mesmo distante, longe dos irmãos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te exaltar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, que só Tu és Rei, Senhor, só Tu é Deus e só Tu operas maravilhas, Senhor. E as Tuas misericórdias têm sido sobre nós. Ó Deus de amor, de misericórdia, eu te amo, Senhor, nós te amamos e Tu tens cuidado de nós nesses dias, Senhor, onde esse caos predomina na nossa cidade, Senhor, na nossa nação. E nós estamos aqui, Senhor, para invocar o Teu nome, nós estamos aqui para interceder, Senhor, pela nossa igreja. Nós queremos pedir, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre cada lar da Tua igreja. Visita cada família, Senhor, visita os enfermos, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um, que a Tua bondosa mão esteja sobre as famílias dos Teus servos, Senhor. Não permita, Senhor, que nada venha a faltar. É promessa Tua, Pai, que nada faltará aos Teus servos, que nenhuma descendência virá mendigar o pão, e nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Tu és o Deus que cumpre, Senhor, as Tuas promessas, e nós podemos vivenciar a cada dia, Pai, a Tua bondosa mão sobre nossas vidas, a nos guiar e a nos proteger. Ó Senhor, visita os enfermos, Pai, e visita, Senhor, aqueles irmãos que estão precisando de uma ajuda, Pai, que possa ter o socorro bem presente a hora que está necessitando, Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, pelo líder da nossa igreja, pelo nosso pastor, pela sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, dá saúde a ele, renove as suas forças, dá-lhe discernimento, Senhor, sabedoria para lidar com essa situação tão complicada nesse momento, ó Pai. Só Tu podes, ó Pai, dar vitória, Senhor, às nossas vidas, dar vitória à nossa igreja, dar vitória à nossa nação, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, a Tua intervenção, Senhor, no Senado, a Tua intervenção na vida do presidente. Ó Pai, nós cremos que só o Senhor pode fazer um milagre sobre esta nação, e nós queremos declarar aqui, em nome de Jesus, que nós aguardamos, Senhor, o Teu agir, Senhor, sobre essa nação. Nós não esperamos mais de ninguém, Senhor, porque a Tua palavra também nos alerta que maldito é o homem que confia no homem. Nós confiamos em Ti, a nossa esperança vem de Ti, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas com ouvidos atentos
está a nossa oração. Eu creio, Senhor, que muito em breve nós vamos estar juntos, glorificando, ó Pai, por ter alcançado mais uma vitória. Porque, Senhor, as lutas, as provas vêm, mas o Senhor está à frente, conduzindo e nos dirigindo, porque na Tua palavra, Senhor, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso eu te peço a Tua bênção mais uma vez sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos que estão ouvindo, Senhor, este culto, que estão participando, Senhor, das lives. Derrama a Tua bênção sobre cada um. O ministério de música desta igreja, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa mais uma vez, eu te peço, Senhor. Eu reconheço aqui, Senhor, que só Tu podes fazer um milagre, Senhor, em nossas vidas e nessa nação. E te peço, Pai, encarecidamente, em nome de Jesus, que possas estar agindo em nosso favor, não porque nós merecemos, mas porque Tu és grande e Tu és amor. Em Teu nome que eu oro, Pai, o nome sobre todo nome, o nome ao qual, Senhor, nós devemos honrar, exaltar e engrandecer, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. O que pode acontecer quando buscamos um lugar de oração? O que é que acontece quando um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa qualquer busca um lugar de oração? Quero convidar a todos para lermos na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo de número 3. Se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia, nós vamos pensar nesta manhã sobre os capítulos 3 e 4 de Atos. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona,
E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado, carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E dando um salto, colocou-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo que viu isso começou a louvar a Deus. Que o Senhor aplique a sua maravilhosa palavra em nossos corações. O que pode acontecer quando buscamos um lugar de oração? A palavra de Deus claramente vai nos dizer que nós, servos do Senhor, devemos buscar lugar de oração. Neste texto que nós lemos aqui, Pedro e João estavam buscando um lugar de oração no templo do Senhor. A igreja já estava com mais de 20, 30 anos, mas a igreja ainda estava seguindo em adoração no templo dos judeus. E naquele momento da oração, Pedro e João vai àquele templo. Quando falamos em templo, não é mais aquele templo de Salomão. Todos devemos saber que o templo de Salomão foi construído lá pelo século 11 antes de Cristo. Aquele templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 antes de Cristo. Foi destruído aquele primeiro e glorioso templo de Salomão, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Depois disso foi reconstruído o templo nos tempos de Esdras e Neemias. O templo foi reconstruído lá pelos anos 516 antes de Cristo. Aquele templo que Esdras e Neemias construíram, aquele templo também foi destruído. Aquele templo foi profanado aí 2 séculos, 200 anos antes de Jesus nascer. E então no ano 4 antes de Cristo foi construído o 3º templo. O templo agora construído como se fosse uma estratégia política. Foi reconstruído nos dias de Herodes. E é esse novo templo, que também passou quase 60 anos para ser construído. Este templo foi o lugar onde estes servos de Deus, Pedro e João, estavam indo. Este templo, que mais tarde, nos anos 70 depois de Cristo, vai ser de novo destruído agora pelo general Tito. Então, nós temos aí pelo menos 3 templos, né? Chamado Templo de Salomão, depois o 2º templo nos dias de Neemias e o 3º templo, o templo construído nos dias de Herodes. O fato é que estes servos de Deus, eles foram procurar um lugar de oração. E meus irmãos, nesta manhã, eu quero motivar a todos nós a que tenhamos um lugar de oração. Moisés, quando passou aqueles 40 dias no monte, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi procurar um local e ele chamou de tenda do encontro. Ele construiu um lugar para poder se dedicar
a vida de oração. Onde é o seu lugar de oração? Em Marcos capítulo 1, encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo se levantando de madrugada e indo buscar um lugar de oração. Marcos 1, 31. Jesus foi procurar um lugar de oração. Nos lembramos de Isaac, quando ele se encontrou com Rebeca, diz a Bíblia, ele veio do lugar de oração. Ele vindo do lugar de oração. Você tem um lugar de oração? Nos lembramos de Pedro no capítulo 10 de Atos. Ao meio-dia, estava em casa e ele subiu, foi para o terraço. Ele foi orar, onde ele teve aquela visão do lençol. Mas é interessante que ele buscou um lugar de oração. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo e os seus auxiliares estavam evangelizando, pregando a palavra. E então o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles foram procurar um lugar de oração. E quando estavam procurando um lugar de oração, encontraram Lídia, que foi salva. Mais tarde eles estão procurando um lugar de oração. E aquela moça ex-endemoniada, aquela moça que tinha um espírito de vidente, aquela moça também foi liberta pelo poder de Jesus na hora da oração. O apóstolo João, sim, lá no Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz que João estava em espírito no dia do Senhor. Ele procurou e encontrou um lugar de oração. Aqui nesse capítulo 3, os apóstolos Pedro e João, eles procuraram um lugar de oração. É interessante que diz que eles foram na hora nona. O que vai acontecer encontramos um lugar de oração? Em primeiro lugar, veja aí na sua Bíblia. Quando buscamos o lugar de oração, recebemos a consciência da responsabilidade pessoal. É interessante que eles foram na hora nona. O que significa a hora nona? Os judeus tinham 5 momentos de oração. O primeiro momento, a primeira hora, 6 da manhã. A terceira hora, às 9 da manhã. A sexta hora, meio-dia. A nona hora, 3 da tarde. E a 12ª hora, às 18 horas. Aqueles servos de Deus, às 3 horas da tarde, foram para o lugar de oração. É interessante que eles não foram às 3h05, às 3h10. Porque muitos de nós somos relaxados com as coisas de Deus. Aquele tipo que para Deus qualquer coisa serve. Ah, Deus entende. Para Deus tá bom. Eles não foram às 3h10, às 3h15. Eles foram às 3 horas. A ideia da responsabilidade pessoal, responsabilidade com as coisas de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando nós pensamos na obra suprema que nós, servos de Deus, temos para realizar, lembramos da pregação da palavra. E perguntamos, quantos de nós que estamos agora participando deste culto, quantos de nós fomos chamados para sermos pregadores do Evangelho? Quantos de nós? Você que me ouve nesta hora, você foi chamado, chamada para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus? A quantos Deus chamou para isso? Eu pergunto, você que está me ouvindo, você tem certeza que se morresse agora iria para o céu? Você tem certeza da salvação? Você já entregou a sua vida para Cristo? Você é um salvo, é uma salva? Se a sua resposta é sim, a sua resposta também precisa ser sim na sua responsabilidade pessoal. Lembra-se do que Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 16? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei e vos nomeei para que vades e deis fruto.
Então a responsabilidade da pregação, a responsabilidade do testemunho não é só do pastor, não é só do missionário, não é só do líder tal ou qual, mas é de cada servo, de cada serva. Se você já é um servo de Deus, já é um crente em Cristo, vai morar no céu, eu e você temos a responsabilidade pessoal. Deus espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Segundo lugar, quando buscamos o lugar de oração, passaremos a perceber a necessidade das pessoas. Passaremos a perceber a necessidade das pessoas. O texto vai nos dizer que aquele paralítico, homem de aproximadamente 40 anos, desde a nascença era paralítico, quando viu Pedro e João que iam ao templo, pediu-lhes uma esmola. É interessante que aqueles servos de Deus olhou para aquele paralítico. Verso 4, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Vivemos num mundo onde as pessoas não olham para nós. Onde as pessoas, quando veem que precisamos de alguma coisa, simplesmente elas desviam o olhar. Porque o ser humano, por natureza, depois do pecado, se tornou egoísta, ensimesmado. Mas Pedro e João, indo orar, olharam para aquele homem e viram a necessidade daquele homem. Aquele dia passou a ser um dia diferente na vida daquele homem que há 40 anos era levado e colocado na porta daquele templo pedindo esmolas. A minha pergunta nesta manhã a você, meu irmão, a mim mesmo e a cada um de nós é: nós temos sido relevantes para as pessoas que estão ao nosso alcance? Nós temos sido relevantes para as pessoas que estão ao nosso alcance? É interessante nós nos lembrarmos que Jesus tinha visto sim aquele homem, porque aquele homem, desde muito tempo, era colocado naquele templo. Muitas vezes Jesus passou ali, mas não tinha chegado o dia ainda do milagre daquele homem. Mas neste dia, às 3 horas da tarde, quando estes servos de Deus vão procurar o lugar de oração, aquele homem é impactado, a vida dele é transformada, ele recebe não só a cura física, mas também a cura espiritual, porque diz a Bíblia que ele se levantou, começou a saltar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. De que forma eu e você temos sido relevantes para os outros? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te implorar no nome de Jesus a que você busque um lugar de oração, que você busque uma vida de comunhão na presença de Deus, e assim Deus vai te usar para impactar pessoas. Uma palavra, um gesto, uma atitude, alguma coisa, Deus vai usar para que alguém, para que muitas pessoas sejam também abençoadas através da tua vida. Terceiro lugar, quando buscamos o lugar de oração, passamos a valorizar a unidade. Passamos a valorizar aquilo que é o bem comum. Por exemplo, em nossa cidade, houve um decreto municipal dando permissão para que possa haver reuniões nas igrejas
com o máximo de 30% da ocupação dos espaços. Isso já tem alguns dias. Por que não nos reunimos ainda? Primeiro, porque o decreto tem uma dupla interpretação. Segundo, porque nós amamos aos irmãos e não gostaríamos de impedir a este ou aquele de vir ao templo. Estamos pensando no bem comum. Estamos procurando evitar que outros irmãos sejam contaminados. Passamos a valorizar o bem comum. A igreja é um corpo. Pessoas diferentes, mas que se completam. Quando nós olhamos este texto no capítulo 3 de Atos, fazemos algumas perguntas, veja aí na sua tela. Primeiro, quem subia ao templo? O texto diz: Pedro e João subiam ao templo. O homem, o paralítico, viu a quem? No verso 3, a quem o paralítico viu? A Pedro e a João. No verso 4, Pedro disse: olha para quem? Olha para nós, Pedro e João. Verso 5, o homem olhava para quem? Olhava para eles, Pedro e João. No verso 11, agora já no templo, o homem apegava-se a quem? Apegava-se a Pedro e a João. Quando nós olhamos estes dois homens, Pedro e João, eles são totalmente diferentes um do outro. Pedro era o nordestino, praiano, aquele homem rústico, o negócio comigo é na espada, passou, na minha frente eu passo a espada mesmo. Como diziam os conterrâneos antigos, o negócio comigo é na peixeira. Já João é chamado de o apóstolo do amor. É aquele que se recostou ao peito de Jesus, que se recostou em Jesus. Aquele que disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros, o apóstolo do amor. Estes dois homens estão diferentes, eles estão juntos em um objetivo, em uma missão. Quando pensamos nestes dois outros nomes aí na tela, Simão Zelote e Mateus. Quem era Simão Zelote? Zelote quer dizer guerrilheiro. Simão o guerrilheiro fazia guerra contra quem? Contra os cobradores de impostos. E quem era Mateus? Não só cobrador de impostos, Mateus era o chefe da coletoria. Portanto, estes dois homens eram inimigos mortais. Mas agora estes dois homens em Cristo se tornam um. Vamos repetir juntos a nossa antiga frase? Vamos juntos? Aqui, aquele que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Vamos dizer juntos? Aquele que nos une é maior do que aquilo que nos separa. A igreja precisa estar unida. Mais do que reunida, unida. Lembramos da batata, várias batatas em vários lugares. Aquelas batatas estão reunidas dentro de um cesto. Mas quando cozinhamos e quando fazemos o purê, aquelas batatas ficam mais do que reunidas, elas se tornam uma só. Então alguém já disse que ao crente não basta ser batata, é preciso ser purê. Que Deus nos ajude a quando um estiver alegre, que todos estejamos, quando um estiver passando uma luta, que todos nos importemos, valorizar, se importar com o bem do outro. Importar com o bem comum. Em terceiro lugar, como servos de Deus, nós, quando buscamos o lugar de oração, somos motivados a adorar a Deus com liberdade.
somos motivados a adorar a Deus com liberdade. O verso de número 8 diz que aquele homem, dando um salto, colocou-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vamos repetir juntos? Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando. Eita, meus amados irmãos, imagine este homem, desde a infância, nunca tinha andado. Foram vários milagres na mesma hora, porque o homem já foi curado e aprendeu a andar e começou não só a andar, pular, saltar e glorificar a Deus. Foi curado também no seu espírito, um espírito triste, um espírito cabisbaixo. Se Pedro e João disse, olha para nós, é porque o homem estava olhando para baixo. Era uma rotina. Pega o homem, leva na porta do templo, ele passa o dia todo pedindo esmolas e alguém leva para casa novamente. Andando, saltando e louvando a Deus. Ah, que coisa maravilhosa é quando o servo de Deus está com o espírito livre, com a alma livre. Meu irmão, quando estamos acabrunhados, quando estamos entristecidos, quando estamos decepcionados, quando estamos com medo, quando estamos ali achando que acabou, que não tem jeito. E aí nós buscamos o lugar de oração. E aí o Espírito de Deus se apodera de nós. E aí a palavra de Deus se reacende como uma lâmpada. E aí aqueles velhos hinos que tínhamos esquecido, eles voltam novamente. E aí começamos a louvar, a exaltar, a glorificar a Deus. Ah, que coisa maravilhosa. Lamentamos porque muitos usam esta liberdade de adorar a Deus como libertinagem. Sim, somos livres para adorar a Deus. Entrar no templo pulando era falta de reverência. Mas aquele homem agora estava com o coração transbordante de alegria. Agora aquele homem queria exaltar ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sim, servos de Deus, fomos livres do inferno. Servos de Deus, nós fomos livres do poder do pecado. Agora não somos mais escravos, temos livre-arbítrio, temos domínio próprio. E Deus espera, meus irmãos, que usemos esta liberdade com responsabilidade. Deus espera que nós usemos esta liberdade com disposição para adorar a Deus, usemos para coisas boas. Nunca esqueço daquelas duas moças, membros de uma igreja evangélica já há muitos anos. Mas o primo dela se converteu na igreja. Fomos fazer o aniversário daquele rapaz novo convertido. E quando chegamos na cozinha daquela casa, aquelas moças estavam com garrafas de bebida, bebendo. E perguntamos para elas, vocês estão dando mau testemunho, vocês não sabem que ele se converteu, por que estão fazendo isto? E aquelas moças com a cara sem vergonha, disseram, antigamente também éramos assim como vocês. Não podíamos fazer nada, mas agora que fomos batizadas com o Espírito Santo, agora a gente bebe, a gente dança, agora a gente é livre, faz o que quiser. Artimanha diabólica, mentira. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz, aquele que pronuncia o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Liberdade para adorar a Deus. Libertinagem, abusar da boa vontade de Deus, escarnecer da palavra de Deus com práticas indecentes. Não. Em quinto lugar, quando buscamos o lugar de oração, ganhamos a visão da possibilidade.
Quando buscamos o lugar de oração, ganhamos a visão da possibilidade. No verso 6, Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O impossível se tornou possível. Quando falamos em teologia da possibilidade, existem alguns extremos. Primeiro, o extremo da chamada teologia da prosperidade. Aqueles que dizem: bem, eu sou crente, a minha conta de luz não aumenta. Eu sou crente, o Covid-19 não me pega. Eu sou crente, se a minha mulher é feia, eu digo: ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita, e ela fica bonita. A teologia da prosperidade é um extremo. Um outro extremo é a teologia da confissão negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho que sofrer mesmo, comigo nada dá certo, não vai acontecer na minha vida porque não é a vontade de Deus. E assim a vida vai de mal a pior. Quando falamos da visão da possibilidade, estamos falando da visão da possibilidade bíblica. Sim, é verdade que aquele que busca o Senhor o abençoa. É verdade que quando Deus quer fazer o milagre, não importa o que seja, Ele faz. Quem lê o Salmo 1 e não crê na prosperidade que Deus dá, está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse tal será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, pelo contrário, eles são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão na presença do Senhor, nem os pecadores na congregação dos justos. Então sim, é verdade, quem busca a Deus, quem é fiel a Deus, Deus abençoa. Não é que não tenha problemas, não é que não tem dificuldades, tem. Mas aonde tiver, passando por luta, vai ser uma pessoa próspera. Porque tem paz na alma, tem confiança. Está na prisão como José, mas é o melhor preço. É escravo na casa de Potifar, mas é o melhor escravo. Deus está com ele. Ele tem certeza que a sua vida não é só aqui e agora. Ele sabe: o meu Deus pode todas as coisas. Em sexto lugar, quando buscamos o lugar de oração, recebemos a mensagem, recebemos a visão da eternidade. O apóstolo Pedro aproveitou esta situação, este milagre, este encontro com aquele paralítico. E Pedro prega aqui nesse capítulo 19 um maravilhoso sermão. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro agora prega uma gloriosa mensagem, a mensagem de vida eterna, a mensagem da salvação gloriosa. Colocamos aí na tela uma pergunta: se você morresse agora
e Deus lhe perguntasse: por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Você pode responder bem: eu sou filho de crente, a minha esposa é crente, o meu esposo é crente, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo. Nada disso resolve. Por que eu deixaria você entrar no meu céu? Deus está perguntando. E você diz: ah, mas eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. Nada disso resolve. Você já entregou a sua vida para Jesus? Sim, a única resposta que agrada a Deus para que você possa entrar no céu é você ter a senha: eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Você tem? Você já se entregou ao Senhor? Veja, meus amados irmãos, que mensagem gloriosa Pedro prega neste acontecimento, nesta cura, neste milagre, porque todo milagre de Deus tem um propósito. O milagre de Deus é quando Deus quer, como Deus quer. Você viu? Jesus passou por ali muitas vezes. Viu aquele homem pedindo esmola muitas vezes. Mas nunca tinha chegado um dia e a hora daquele homem ser curado. Mas naquele dia e naquela hora, às 3 da tarde, quando os servos de Deus foram para a oração, o milagre aconteceu. E quando o milagre de Deus acontece, quando a gente ora, Deus vai usar o milagre para glorificar o nome dele, para que a mensagem seja pregada. Eu quero convidar você para pensarmos neste capítulo 3 e 4 e vermos aí a mensagem que Pedro pregou. Veja aí na sua tela, pelo menos 10 pontos especiais que Pedro aborda nesta sua pregação naquela oportunidade. Veja aí, quando buscamos uma vida de oração, temos uma mensagem clara. Qual é a mensagem? Primeiro lugar, Pedro diz: reconheça a santidade e a justiça de Jesus. Capítulo 3, versos 13 e 14. Veja aí que mensagem gloriosa, que momento especial. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negaste quando este já havia resolvido soltá-lo. Reconheça a santidade e a justiça de Jesus. Nós, como servos de Deus, devemos saber: Jesus, ele é o único que entrou na terra sem pecado, que viveu na terra sem pecado e que saiu da terra sem pecado. Ele, o sacrifício dele, satisfez a exigência de Deus. Porque ele é o Cordeiro sem mancha. Reconheça, meu amigo, você não tem como chegar no céu sem reconhecer que Jesus é santo e que a justiça dele justifica você. Meu irmão, servo de Deus, repita comigo: a justiça de Jesus me justifica. Mais uma vez: a justiça de Jesus me justifica. A segunda mensagem de Pedro, versículo 15: aceite que ele é o autor da vida. Verso 15, 3,15: matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Quando nós vamos para o lugar de oração, Deus nos enche com o seu Espírito. E agora nós vamos ver, saber, descobrir, relembrar de que se temos vida é porque Ele nos deu vida. Terceiro,
declare que Ele é o autor da sua fé. Declare que é por causa dele, é nele que você crê. Olha o verso 16. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e o conheceis. Sim, a fé que veio por meio dele deu a este homem saúde perfeita diante de vós. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Ele é o autor da nossa fé. Nós cremos nele porque ele deu a vida dele em nosso lugar. E agora o que temos que fazer? Quinta mensagem: renuncie os tempos da ignorância. Verso 17: agora, irmãos, eu sei que fizestes isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Reconheça, renuncie os tempos da ignorância. E o que mais? Mude de atitude, arrependa-se, converta-se a Jesus. Ele disse: portanto, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Por quê? Por quê? Porque este tempo passará e chegará o tempo do juízo. Verso 23. E acontecerá que toda pessoa que não estiver com este profeta será exterminada dentre os povos. Sim, devemos olhar para o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque chegará o dia que estaremos diante do Senhor das nossas vidas. E meus amados irmãos, quando nós buscamos o lugar de oração, então nós vamos ficar mais parecidos com Jesus. As pessoas vão ver em nós características de Jesus. Por causa deste milagre, estes apóstolos foram levados às autoridades. Veja aí, capítulo 4, verso 13. Observando a coragem de Pedro e de João, percebendo que estes homens eram simples e sem estudo, eles se admiravam e reconheciam que eles haviam convivido com Jesus. Estes aí se parecem com aquele Jesus. Me lembro de alguém que em certa tribo indígena estava pregando o evangelho e falando de Jesus. E um certo índio, ao ouvir falar as características, o amor de Jesus, o índio disse: eu conheço este homem, eu conheço este homem. Como você conhece? Sim, ele mora conosco, ele está lá em nossa tribo. E levou aquele pregador à tribo. E lá o pregador encontrou um missionário, um servo de Deus. Porque aquele servo de Deus vivia de tal maneira que aquele indígena entendeu que se existia um homem na terra com tais características, o que mais ele conhecia era aquele que estava com ele. Meus amados irmãos, o nosso Jesus, humanamente falando, foi tirado da terra. Hoje as pessoas veem Jesus olhando para mim, veem Jesus olhando para você. Quando eu era pastor em São Paulo, havia um menininho na cidade. E aquele menininho de uns 5 anos, todas as vezes que eu passava, ele dizia: olha Jesus, Jesus. Aquilo me fazia tremer e temer. Eu ficava muito alegre com aquelas palavras, ao mesmo tempo dizendo: meu Deus, quem sou eu para ser comparado ao Senhor? Mas era muito gostoso saber que de alguma forma aquele menino via Jesus na minha vida. Que Jesus seja visto na vida de cada um de nós. Que as pessoas tenham certeza, este homem passou tempo em oração, no lugar de oração com o Senhor.
Quando nós fazemos isso, meus irmãos, o que é que vai acontecer? Aqueles apóstolos testemunharam para as autoridades, eles disseram: pare de falar neste nome, o nome de Jesus. E os apóstolos disseram: é lícito nós obedecermos antes a vocês do que a Deus? Irmãos, nós temos que obedecer às autoridades, desde que as autoridades não desobedeçam os preceitos. Não desobedeçam os princípios elementares. Aí estaremos livres para desobedecer, mas também dispostos a morrer se for preciso. Eu devo obedecer à autoridade enquanto a autoridade não sobrepõe a Constituição do céu. Quando nós pensamos nisto, lembramos que aqueles servos de Deus testemunharam. E aí foram mandados embora, depois de serem chicoteados, foram mandados embora. E agora, no capítulo 4, versos 29, veja aí na sua tela, eles começam a orar. E eu quero pedir a você que se acompanhe comigo esta palavra. Capítulo 4, a partir do verso 29, que diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome de teu servo Jesus. Verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra de Deus com coragem. Hoje em dia temos por aí lugares onde diz estão cheios do Espírito Santo, mas o que se vê é desordem, é gritaria. Aqui, eles estavam cheios do Espírito Santo e receberam coragem para pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o chão tremeu. Quando nós, servos de Deus, buscarmos um lugar de oração, o chão vai tremer, Deus vai agir. Deus vai agir e pessoas serão salvas, porque nós ficaremos cheios do Espírito Santo, cheios de coragem. Veja que o resultado glorioso deste milagre, destes irmãos que foram buscar a oração, além da cura deste paralítico, o resultado foi salvação de muitas e muitas almas. Veja capítulo 4, verso 5. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra de Deus creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000 pessoas. Ou seja, já tinham se convertido 3.000 no capítulo 2. E agora, por causa deste milagre, Deus faz uma nova maravilha e mais 2.000 pessoas se convertem e o número de cristãos aumentam para 5.000 pessoas. E isso continua porque no versículo 32 em diante diz que agora era uma multidão de servos de Deus. Olha só, capítulo 4, verso 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém firmava em ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Agora a igreja estava unida de propósito, estava unida de coração. Que Deus ajude a nós, a sua igreja, ao seu povo, buscarmos um lugar de oração, buscarmos uma vida de oração. Finalizando, veja aí na sua tela o que acontece quando buscamos um lugar de oração.
Buscando lugar de oração, agiremos conforme a responsabilidade pessoal. Deus vai dizer, é você, não é o outro, é você. Iremos agir com responsabilidade pessoal. Iremos perceber, sentir a necessidade das pessoas. Eu tenho que fazer, ele precisa de ajuda. Eu preciso ajudar e ele precisa de ajuda. Veja que o evangelho tira o eu. O evangelho pensa no outro. Você se preocupa mais consigo mesmo, consigo mesma ou com o outro? O evangelho primeiro diz, você tem que fazer, você tem que ajudar. O grande problema é porque todos dizem, eu preciso de ajuda, eu quero que me sirvam. Isso não é evangelho. O evangelho diz, faça a sua parte. Você já recebeu de Deus, agora faça a sua parte. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Fazer o quê? Socorrer os outros. Quando eu começo a orar, Deus coloca compaixão no meu coração pelos outros. Terceiro, eu vou ter uma atitude de adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. É verdade que as pessoas podem não entender, não compreender, mas eu estou adorando ao meu Deus. Quarto, a possibilidade bíblica. Eu agora não vou mais ter uma fé extremada, uma fé em uma prosperidade que não é bíblica, que tenta Deus, que Deus não prometeu. Mas eu vou saber que o meu Deus pode. E eu vou naturalmente receber esta bênção, não porque eu mereço, não porque eu paguei, não porque eu dei o meu dízimo, mas porque o meu Deus é misericordioso. Agora eu vou ter uma visão da unidade. O que importa mais não é o meu bem-estar, o meu querer, o que eu acho. Agora é o que nós achamos, o que é melhor para nós, o que é que a Bíblia diz que nós devemos fazer, que nós devemos ser. E por último, nós vamos ter uma visão, uma atitude de crer na vida futura. Nós vamos ter uma pregação que leva as pessoas ao arrependimento. Uma pregação que leva as pessoas a viver uma vida aqui, se preparando para o encontro com o Senhor na eternidade. Vamos ver então, mais uma vez? Olha só. Buscando lugar de oração, agiremos conforme a Bíblia. Agiremos conforme a Bíblia, com responsabilidade pessoal, olhando a necessidade das pessoas, tendo liberdade para adorar a Deus, crendo na possibilidade bíblica, vivendo a unidade da igreja e pregando a mensagem de eternidade no céu. Que busquemos um lugar de oração para vermos estes e outros grandes e maravilhosos resultados nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Deus, somente Deus, o Deus que controla todas as coisas. Ele merece toda a honra, glória e majestade. Adore nesta manhã. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus,
os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais dia conheceu. Só Deus, somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar Chegou o finalzinho do culto desta manhã. Esperamos em Deus que a palavra, que as músicas, que tudo que aconteceu aqui seja um estímulo para que você, meu irmão, minha irmã, busque um lugar de oração. Já ouviu falar nas coisas elementares? Tem muitas coisas importantes, mas o básico do básico é buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Meu irmão, minha irmã, antes nós reclamávamos que não tínhamos tempo para orar porque não tínhamos tempo. Meu irmão, minha irmã, agora nós temos tempo. Que Deus ajude a cada um de nós a buscarmos, porque isso vai fortalecer, isso vai dar visão, isso vai dar orientação, isso vai tirar tristeza, isso vai jogar depressão para fora, isso vai expulsar o poder das trevas da tua vida, da tua família. Busca o Senhor. Você vai ver que a alegria vai voltar. Você vai ver que o prazer vai voltar. Você vai ver que Deus vai providenciar uma oportunidade. Você vai ver que o milagre vai acontecer. Deus vai fazer aparecer possibilidade para que você seja abençoado, que pessoas sejam abençoadas e que o nome dele seja glorificado. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos continuar servindo a este Senhor com alegria, porque Ele é o Deus maravilhoso. Eu quero te pedir agora para entrarmos em oração. Vamos nós clamarmos a misericórdia de Deus. Agora, onde você está aí, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça agora aí o seu altar. Agora é você e Deus, meu irmão, minha irmã.
Diga para Deus como você está se sentindo. Diga para Deus o que é que está perturbando você. Diga para Deus por que você o adora. Diga para Deus qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Pai, traz neste instante a paz, a alegria, o refrigério para a alma deste meu irmão, desta minha irmã. Oh, meu Deus, somos pessoas diferentes que vivemos em situações diferentes, em momentos diferentes. Não importa o que seja, meu Deus, no nome de Jesus, entra com a tua maravilhosa providência nesta hora. Senhor, traz à memória, ao coração deste meu irmão, aquilo que dá esperança. Senhor, fortalece a nossa fé. Jesus, nós invocamos ao Senhor, repreende esta enfermidade maligna que está perturbando o meu irmão, a minha irmã nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, recebemos a alegria do Teu Santo Espírito, recebemos a Tua bênção em nossas vidas. Oramos confiados, oramos no Teu nome para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Continuemos a adorar o nosso Deus e à noite, às 19 horas, estaremos juntos para louvarmos ao Senhor. Deus te abençoe.